Bom dia, hoje é sabadão, aqui no rancho, e já tô cansado, como vocês podem ver, porque eu tava roçando desde cedo, né? E Maria Antonieta posou comigo aqui, fizemos esfiinhas, aí eu levei ela pra casa, que ela tem um compromisso com a Gabi agora, e voltei eu trabalhar, né? Que esse é o meu pedaço. A nossa amiguinha Axa tá aqui. Ô, Toniel, não sei aonde que tá, deve estar em algum canto por aí fazendo alguma bagunça, alguma traquinagem. Na nossa série de coisas boas, isso aqui é chá de hortelã com gelo. Particularmente, eu acho uma iguaria. Arrocei bastante hoje. Agora vou dar uma descansada aqui e conversar um minutinho com vocês. Bom, não é que crente burro não vá pro céu, né? Mas tem uma boa chance de perder o bonde. Lá em Mateus, no capítulo 16, Jesus estava dando lições para os seus discípulos, né? E no 16 tem a confissão do Pedrão, né? Muito legal. Quem que vocês pensam que eu sou? Simão Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confissão maravilhosa de Pedro. Pedro era assim, ele era sanguíneo, né? Ele era rápido para falar e tal, igual nós. Tá? Aí Jesus fala a respeito da igreja, que ia constituir a igreja, tá? E que o Pedro ia mudar de Pedro para Petrus, que é pedra, né? E ia fundar a igreja e etc. Eu digo para vocês que... tá aqui o rapaz. Onde é que você tava? Que eu não sei, eu tenho algumas ideias a respeito disso, mas primeiro eu digo para vocês com certeza que Jesus não quis dizer que o Pedro era a pedra fundamental da igreja, porque Cristo é a pedra fundamental angular. E a segunda é que Pedro também não foi o primeiro papa, porque Pedro levou repreensão de Tiago, né? E Pedro levou repreensão de Paulo, né? É difícil que se ele fosse chefe do pessoal, ele fosse repreendido pelo povo, né? Mas, independente dessa discussão infértil, né? Que não leva a parte nenhuma, Pedro é um grande sujeito, né? Eu amo Pedro porque em algumas coisas eu sou muito parecido com o Pedro, assim. Rápido para falar, e agora tô ficando velho, tiozão. Mas essa foi a confissão de Pedro, tá? Pedro falou assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí fala essa parte da ressurreição e tal, etc. E aí ele comenta que ele vai morrer, vai ressuscitar no terceiro dia. E aqui no 22 diz assim: Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aí ele fala, né, depois: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me, porque diz assim: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Que é o contrário do que o pessoal faz hoje, né? O pessoal se aproveita da igreja e do serviço do cuidado do povo para ganhar dinheiro e cuidar de si mesmo e dos seus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: na vida, o pessoal ensina umas coisas para nós assim que não fazem o menor sentido e que depois a gente tem que lutar contra elas. Uma delas, por exemplo, é que o homem não chora. Você vai na Bíblia e diz: Jesus chorou. O maior homem que já existiu chorou. Como é que o homem não chora? Que tipo de homem que não chora, então, se Jesus chorou, né? Bom, mas tudo bem. Agora, certamente você já falou assim, já ouviu, né, alguém falar assim para nós, piá, dizendo assim para nós: se você apanha na escola, apanha em casa de novo. Aí você vai ler Jesus e diz assim: se tu der na face direita, vira à esquerda. E aí vai, né? Várias coisas que você tem que lidar depois que fica velho. Não digo que alguém vai chegar e me ofender e eu vou ficar quieto. O cara me der na face direita vai levar também, porque vai ser difícil de eu
de eu cumprir essa palavra aqui, né? Mas a gente tem que saber que ela existe e saber o que é o certo, que é melhor não se meter em encrenca. Bom, mas uma frase legal, eu tô tirando esses negócios aqui, gente, porque eu tava roçando, fica aqui esses pedaços de poeira e de mato e me incomoda. Vejam, não leve desaforo para casa. Maravilhoso, né? Eu não levo desaforo para casa. Eu posso colocar meu óculos. Não levo desaforo para casa. Tá, então vamos pensar no Pedrão, né? Aqui. Pedrão lá, né? Animado, Jesus falou para ele, olha, você é Simão Barjona, você falou certo. Vou fundar minha igreja, você é pedra da minha igreja, né? E Pedro, né? Nossa. Aí, na sequência, né? Pedro fala, não, isso não é. Jesus fala para ele, se arreda de mim, Satanás. Porque você me é objeto de escândalo. Imagine na frente dos outros. Vocês podem imaginar numa reunião assim, de família ou de amigos, né? Todo mundo se cutucando lá. Ih, tomou lá, lascou. Tava se achando lá, e agora, né? E o Pedrão teve que baixar a cabeça, né? Escutar, porque era Jesus que estava falando. Mas Pedro foi um grande discípulo, um grande pai da igreja e fez muita coisa, né? O cristianismo é o São Pedro, né? A ponto de discutirem se ele é o primeiro papa. Cara importantíssimo. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Às vezes, na vida, você não pode levar tanto em conta assim, a primeira resposta, o primeiro desaforo, sob pena de você perder a bênção, né? Principalmente se for com Deus. Porque aí você ouve o não de Deus e diz, então, pega esse troço e vai embora. Como nós falamos da mulher cananeia, né? Também. Então, Pedro é outro exemplo disso, porque Pedro tinha um objetivo. Jesus pegou e repreendeu ele na frente dos outros, fez ele passar vergonha, mas Pedro não se afastou do seu caminho por causa disso. Quantos de nós pegava a maletinha com as roupinhas e ia embora? Né? Assim, não. Vai falar assim, que você bem entender comigo, não. Quantos de nós perderia de ser o Pedro por orgulho? Né? Então, às vezes, a gente tem que ficar aqui bem quietinho, tomar as chineladas que a vida nos dá, não perder o foco, não perder o alvo, continuar trabalhando, continuar lutando. Quando você cair, limpa a poeira e volta a caminhar, volta para o caminho. E não perca o alvo. Por quê? Porque enquanto você tiver fôlego de vida, você pode lutar. E enquanto você puder lutar, você não está vencido. Tá? Só depois da morte aí você não pode mais lutar. Aí já é só esperar o que vem depois. Mas enquanto você tiver fôlego, vai ali. E veja o exemplo de Pedro, né? Pedro era igual nós. Pedro ele se antecipava para falar, ele se antecipava para fazer as coisas e tal. E volta e meia levava uma invertida. Então, se você levar suas invertidas, não desista do seu sonho, dos seus planos e do seu caminho por causa das invertidas. Elas existem. Existiram para Pedro, existem para mim, existem para você, existirão para todo mundo. Que Deus te abençoe muito. Não perca o foco. Bom fim de semana.